Graça e paz, queridos. O título desta ministração é: qual o diagnóstico que você tem ouvido? Qual o diagnóstico que você tem ouvido, meu amado, minha amada? Talvez você tenha recebido algum diagnóstico de um médico, de alguém, da justiça. Aí eu te pergunto, você vai ficar com o diagnóstico de morte ou você vai ficar com a palavra? Você crê na palavra de Deus? Você tem fé? Você acredita que a palavra de Deus é a verdade? Você crê no Deus Criador de todas as coisas? Você crê no Deus que ressuscita mortos, que cura qualquer tipo de enfermidade? Você crê num Deus que te liberta da prisão? Você crê num Deus que faz o impossível acontecer? Porque Ele é o Deus do impossível. Não existe nada impossível para Deus. Você crê? Você fica com o diagnóstico de Deus, com a palavra de Deus, ou com o diagnóstico do homem? Lá em Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 18, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, isso é, Jesus Cristo. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. Não tinha, ele viu a figueira, olhou lá e só tinha folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Eles ficaram sem entender. Rapaz, como foi que aconteceu isso? E no versículo 21, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidades, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então, o que é que você precisa, meu querido, meu amado, minha amada? Você precisa ficar com a palavra de Deus, não com o diagnóstico do homem. Com quem você vai ficar? Com a palavra do homem ou com a palavra de Deus? Hebreus capítulo 10, versículo 38, ele diz: mas o justo viverá da fé, e se recuar, minha alma não terá prazer nele. Você fica com a palavra de Deus ou você fica com a palavra do homem ou dos homens? Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus pode fazer qualquer coisa? Ou você fica com a palavra do homem? Hebreus 10, 38, mas o justo viverá da fé, e se recuar, a palavra do Senhor diz: a minha alma não terá prazer nele. Então, se você recuar, se você não ficar com a palavra de Deus, Deus não vai ter prazer em você, porque você está invalidando a palavra de Deus quando você fica com a palavra do homem, quando você fica com o diagnóstico do homem. Você crê na palavra de Deus ou você fica com o diagnóstico do homem? Mais uma vez, Hebreus 11, 1, ele diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você está fundamentado em quê? Eu estou fundamentado na palavra de Deus.
Eu fico com a palavra de Deus. Eu vou contar um breve testemunho que aconteceu para a honra e glória do Deus verdadeiro. Aí, antes disso, eu te pergunto, você é crente em Cristo ou você é um religioso, ou crente só da boca para fora? Você tem Jesus como único e suficiente Salvador? Você crê na cura? Você crê nos milagres? Você crê no sobrenatural de Deus na sua vida? Porque a minha vida é cheia do sobrenatural de Deus. Porque eu ouso a crer. Eu fico com a palavra de Deus. Olha, aqui nas minhas mãos é um diagnóstico que eu recebi. E olha, viu? Não foi uma coisinha boba, não. Isso foi em 2013. Em 2013, nós estamos em 2020. Eu recebi um diagnóstico em que eu estava com uma doença mortal. Foi o diagnóstico que eu recebi. E no dia do meu aniversário, eu estava só. Eu trabalhei um dia antes e no outro dia eu ia estar comemorando o meu aniversário de folga. Só que toda a minha família havia viajado. Eles viajaram antes. E não ia dar tempo eu acompanhar eles. E eu fiquei em casa. Eu estava só. Não tinha ninguém comigo, eu estava só. E de repente alguém chegou na minha porta e trouxe diagnóstico do hospital. No dia que eu estava só e que ia aniversariar. E eu olhei aquilo dali e eu confesso que na hora eu tremi. Eu fiquei preocupado. E eu disse, Senhor Deus, seja lá qual for esse diagnóstico, seja lá qual for, eu fico com a tua palavra. Eu fico com a tua palavra. Eu fico, Senhor, com a tua palavra. Porque a tua palavra é a verdade. Eu sou curado, sou sarado, sou remido pelo sangue do Cordeiro. Eu fiquei preocupado por um motivo simples. Antes de eu me converter, há um tempo atrás, eu andava em uma vida de pecado, de coisas erradas. E fui fazer um exame, depois de muito tempo, né, precisei doar sangue, fui fazer um exame. Fiz o exame e de repente mandaram o diagnóstico para mim. Só que eu não estava andando em pecado quando eu recebi o diagnóstico. Estava firme em Cristo, firme na palavra de Deus. Então, sabe o que foi que eu fiz? Eu disse, Senhor, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do impossível. Eu sou curado, eu não tenho nada. Isso é um falso diagnóstico. Eu não fico com isso. Eu fico com o que a Tua palavra diz. E fui fazer depois outros exames. Eu fui convicto. E aquela mulher que me acompanhou, a psicóloga, aquela pessoa lá, e ela olhou para mim e disse, eita, e agora? Aí eu disse, agora o quê? E se der positivo mais uma vez, se esse exame aí der de novo? Aí eu disse, e o que é que eu tenho a ver com isso? Não vai dar não, minha senhora. Não vai dar não, sabe por quê? Porque eu sou evangélico. Ela disse, e daí o que é que tem? Eu digo, e outra coisa, eu não vim fazendo coisa errada não. A partir do momento que eu me converti, eu me segurei.
Eu não fui mais fazer o que eu fazia antes. Eu posso ter dado uns tropeços por aí, mas estou firme e forte em Cristo. Eu creio no que a palavra de Deus diz, que eu sou curado. Eu tenho fé na palavra dele, eu fico com a palavra dele. Não, mas e a ciência? Eu digo, eu acredito também na ciência. Mas maior do que a ciência é o Deus. É o Deus que eu sirvo, é o Deus criador de todas as coisas. Ele é maior do que a ciência. Ele é maior do que o universo. O Deus que eu creio é o Deus verdadeiro, minha senhora. Eu fico com ele. E se der, de novo, positivo? Eu digo, se der, eu fico. Continuo ficando com a palavra. E foi feito novos e novos exames. E sabe o que foi que aconteceu? Deu negativo. Por quê? Porque eu fiquei com a palavra. Então a palavra de Deus é a verdade. Milagre de Deus na minha vida. Eu te pergunto mais uma vez. Você vai ficar com o diagnóstico do homem ou com a palavra de Deus? Eu fico com a palavra de Deus. Ah, mas foi dado o diagnóstico. O que é que a palavra de Deus diz? Me deram o diagnóstico, eu fui, fiz os exames, acompanhei. Se deram o diagnóstico para você, você precisa de quê? Tomar medicação, acreditando em Deus. Pode tomar medicação. Eu não estou dizendo aqui que você não deve tomar medicação. Eu estou dizendo aqui a você, porque se você crê em Deus, aquela medicação vai servir e você vai ser curado, seja lá do que for. Se você crê em Deus, se houve um diagnosticado errado da justiça contra você, vai vir um novo parecer favorável. Porque Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que muda tempos e datas, que muda sentença. Eu recebi um diagnóstico, uma sentença de morte. Era uma sentença de morte, não era uma coisinha qualquer, não. Dada pelo homem. Uma sentença de morte. Graças, meu bom Deus, eu criei na palavra, fiquei com a palavra. Graças a Deus. Graças ao Deus maravilhoso. Te pergunto mais uma vez, você vai ficar com a palavra ou com o diagnóstico do homem? Ou com a sentença do homem? Porque Deus, ele nos deu vida em Cristo. O Senhor Jesus, ele disse, eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Eu confio nesse Deus que eu creio. Quantas e quantas das vezes eu disse, Senhor, tu vai me deixar morrer na beira da praia depois de tanta caminhada, depois de um caminho tão longo que eu venho percorrendo, o Senhor vai me deixar morrer? Não, não pode, Senhor. Eu não aceito. Isso é ousadia? Não, é crer na palavra, é ser ousado na palavra. Senhor, cadê as promessas que o Senhor me prometeu? Senhor, eu quero cumprir o chamado. E Deus mudou aquele diagnóstico. Estou aqui para a honra e glória do Senhor. E vejo um milagre na minha vida, na vida da minha família. Porque eu cumprirei o chamado. A minha esposa cumprirá o chamado. Os meus filhos cumprirão o chamado. A minha família vai cumprir o chamado de Deus. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas sim daqueles que avançam. Como diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós vivemos da fé. Se você é crente em Cristo, você vive da fé. Encerrando,
Com que diagnóstico você vai ficar? Você vai ficar com o diagnóstico do homem ou com a palavra de Deus? Ou você vai ficar com o diagnóstico do homem ou com a palavra de Deus? Você escolhe. Eu fico com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Graça e paz a todos.